Boa noite, vamos chegando, todo mundo, vamos entrando, que essa noite promete. Preparamos aqui com muito carinho uma live especial, onde todos os casais que estão tentando engravidar, as mulheres que têm endometriose, mas também as pessoas que querem ter um estilo de vida saudável, tenho certeza que vão sair dessa live de hoje bastante enriquecidos de boas informações, de informações seguras, informações atualizadas e informações com evidências científicas. Então vamos entrando, vou esperar um pouquinho mais gente entrar. Vamos adicionar essa pessoa querida, especial, que tem enriquecido muito o nosso grupo, tem trazido muita informação de qualidade para o nosso grupo. E é essa aí, essa Tcharam! gatona que Cheguei! apareceu aí. Boa noite! Boa Gente, que noite, saudade! seja muito bem-vinda. Estava falando aqui Obrigada, querida. que hoje vai ser uma noite muito especial, porque todo mundo que está almejando ter um filho, e também quem tem sofrido com endometriose, mas também aquelas pessoas que querem ter um estilo de vida saudável, vão sair dessa noite hoje bem enriquecidos de informações atualizadas, de informações de fontes seguras. Ai, Porque uma legal. das grandes características da doutora Mariana, né, da grande doutora Mariana, é que ela está sempre se atualizando. Ô, bichinha que estuda, viu? Eu gosto de estudar, gente, gosto de ler, fico doidinha. Mas tem que. Na nossa área, Tassiana, é diferente para você? Claro que não. É ler Não, o dia tem inteiro, que estudar o ser. dia inteiro. A gente tem que se atualizar. E eu fiquei tão feliz, ó, parece coisa de doido, né? Mas quando você me falou, Mari, vamos fazer a live segunda-feira, eu já falei, meu Deus, eu já tenho que estudar de novo. É Porque isso aí já aí. a gente. Porque aí a gente já tem que ver se saiu já alguma coisa, já tem que atualizar, não tem jeito. E isso é bom pra gente, ter segurança, ter firmeza naquilo que a gente faz, né? É isso aí. E a gente sabe que eu tenho refletido muito, sabe, Mari, nos tempos de hoje, nesse período que a gente está vivendo, me trouxe muitas reflexões, e uma delas é qual o estilo de vida que eu tenho levado, que minha família tem levado, o que eu tenho plantado até aqui para chegar num momento como esse. Eu estou com medo ou eu estou segura que meu corpo dá conta do recado, que a minha imunidade dá conta do recado? E a gente É sabe isso, que a tá? semeadura a gente não planta hoje para já colher hoje. A gente planta para colher daqui a algum tempo. Então é um estilo de vida, né? Não é instantânea a colheita. Exatamente. E a gente tem buscado, aqui em casa a gente tem buscado ter um estilo de vida mais saudável. E eu acho que é essa reflexão que a gente gostaria de trazer aqui para todo mundo nessa noite de hoje. E eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é você. Muito obrigada por ter aceito esse convite, viu? Eu que agradeço, Tássia, é um enorme prazer. Eu super te admiro como profissional, como pessoa, você sabe disso. E assim, a oportunidade que você dá e principalmente, eu acho, a ênfase que você dá à atuação da equipe multidisciplinar como parte muito, muito importante da reprodução, da saúde da mulher, isso não tem preço, é maravilhoso. E Com hoje a gente atuar certeza. junto, isso só traz benefício para a Para gente, todo porque. mundo, para todo Exatamente. mundo. Porque, na Exatamente. verdade, o nosso objetivo é o mesmo, né, Mari? A gente É quer isso. uma pessoa sã, mente, corpo, alma e espírito, né? É. E os pacientes te amam, meu Deus, as suas gestantes amam você demais, gente. Tá Mas com louco? você não é diferente, não. Bom demais, né? Essa Eu só parceria tenho que a fama gente de ser tem. mais brava que você, mas eu falei, não é assim, não. Mas, É porque mas é ela um se acordo. esconde, É um vocês já chegam lá acordo. nela preparadas. Eu falo para ela que a gente faz um acordo, entendeu? Não pode as duas passar a mão na cabeça, senão o treino não vai para frente, gente. É isso aí. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos. E a gente sabe que o estilo de vida e o estado nutricional tem grande influência na fertilidade, tanto feminina quanto masculina, né, Mari? E Total. isso reflete no assim, o conjunto de hábitos
e práticas do nosso dia a dia, como consumo de álcool, cigarro, prática de atividade física versus sedentarismo. E o consumo de alimentos de qualidade, isso pode afetar significativamente a saúde reprodutiva. O Sono. A sono, gente está falando exatamente. Você muito teve disso, uma né, live Tati? esses dias com a minha amiga querida. Um beijo para a Maravilhosa. Aliciane. E eu vi que foi muito legal também, o sono também. E o que a gente tem observado nos últimos anos é uma elevação considerável do número de casos de infertilidade. Não sei se as pessoas estão mais conscientes, buscam ajuda precocemente, buscam ajuda mais, ou se realmente o número de casos de infertilidade aumentou. E eu tenho plena convicção que parte desse impacto tem a ver com o envelhecimento da mulher, mas tem a ver também com o estilo de vida, né? Que mudou muito nos últimos anos. Né? Os nossos ancestrais eram menos sedentários do que nós, comiam alimentos mais naturais, né? A gente come mais industrializados. E eu tenho certeza que isso tem impacto. E é por isso que eu te convidei para estar aqui. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua expertise, da sua especialidade em tantos anos cuidando de mulheres. O que você tem observado de quando você começou para agora? Quais são as demandas Sim. principais das mulheres? Então, olha assim, eu sempre gostei de trabalhar com gestante, com mulher, e aí eu trabalho muito com obesidade, emagrecimento, cirurgia bariátrica, essa questão, e principalmente pacientes de cirurgia bariátrica, são 80, quase 90% dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica são mulheres. Então, acaba que a gente lida muito com mulher o tempo todo, né? Então, Tássia, eu sempre, paralelamente ao trabalho com emagrecimento, e as mulheres buscam mais a saúde, isso já é cientificamente provado, eu não estou levantando nenhuma bandeira aqui, não. A gente sabe que mulher se cuida mais do que homem, então a gente acaba tratando mais mulher mesmo. E eu tenho um carinho especial por gestante, porque é um grupo muito específico, é um grupo que adere muito ao tratamento nutricional. Eu acho que rola aquele pequeno medo, né, de alguma coisa não dar certo. Com Então, certeza. são pacientes que aderem muito ao plano alimentar, ao que você orienta. Então, dá uma felicidadezinha para a nutricionista. E então, eu sempre trabalhei. Eu atendo em consultório desde 2003. Então, desde 2003 eu atendo gestante, atendo emagrecimento, e desde 2005 eu trabalho com tratamento clínico e juntamente com endocrinologista e cirurgia bariátrica para casos mais avançados de obesidade, né? Então é por aí. Tenho mestrado nessa área de obesidade, estou agora no doutorado também, trabalhando com isso, gosto muito de pesquisa, já fiz alguns cursos legais de pesquisa clínica, trabalho hoje no Agarran, no SUS, então eu gosto muito essa interface do SUS com o privado, porque eu acho que a gente, como profissional de saúde, cresce tanto e tem o pé muito no chão quando a gente trabalha no SUS, né? Acabei de publicar um artigo sobre gestantes pós-bariátricas, então assim, mesmo trabalhando com bariátrica, eu fico focando um pouco nas minhas gestantes, que eu gosto muito. A gente tinha o interesse de saber, lá no SUS, mesmo comparando com o privado, se pacientes gestantes tinham alguma diferença por serem bariátricas, principalmente nos resultados. Então, a gente publicou um artigo super legal agora, recentemente. Então, é uma área que eu gosto muito. Saúde da mulher é uma área muito instigante. Sou mulher, né? Então, eu tenho também as minhas demandas como mulher e sou curiosa em relação a isso. É isso aí. E acaba também tendo a gente tem uma empatia muito grande, né? Principalmente nós mães, quando a Sim, gente se depara com uma mulher que tem dificuldade para engravidar, aquilo mexe um pouquinho lá sim, dentro, né? sim, E, sim. além da parte técnica, vira uma compaixão e uma necessidade de ajudar e um desejo de ajudar, né? Com certeza. E eu acho que isso Ter faz filhos parte. me fez toda a diferença na minha conduta como mulher. E eu ainda tenho endometriose, Tassiana. Então é muita coisa junta que a pessoa que tem. Ou seja, é de Então, que carteirinha. Fala de é. carteirinha. Ixi, parou um pouquinho aí a internet. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me Deu ouvindo? uma paradinha aqui. Tá, agora tô. Então, não alterou na minha fertilidade, eu só soube depois, no parto, na verdade, que eu tinha endometriose, mas foi muito legal para minha conduta mesmo como profissional com essas pacientes, sabe?
Bacana. E Mari, então vamos começar falando um pouquinho o que que baixo peso e obesidade tem a ver, qual que é a relação com infertilidade e também com desfechos obstétricos, né, com desfechos gestacionais ruins. O que que isso tem a ver? Então, gente, é muito importante, né? O equilíbrio do peso, na verdade, um baixo peso altera a fertilidade da mulher, porque a gente precisa de muitos hormônios atuando ao mesmo tempo e sendo produzidos de uma maneira boa, saudável. E também a gente precisa da nossa parte sexual ativa e os nossos óvulos íntegros, e para isso a gente precisa de um consumo alimentar adequado, de um estado nutricional adequado. Então, a pessoa muito magra, o organismo pode entender que não é prioridade para ele cuidar dessa parte da reprodução. E sim manter aquele organismo vivo, pelo menos. Então, isso faz com que a mulher até deixe de menstruar. Se uma mulher muito magra, com estado nutricional muito de desnutrição. E a obesidade, que é o outro extremo, da mesma maneira, faz também muitas vezes com que a mulher entre em amenorreia. Ela para de ter o ciclo menstrual, então, adequado, por conta desse excesso de peso. E aí é por outras questões hormonais também, que influenciam. E então fazem com que ela não consiga ser fértil por conta disso. Agora, são estados que, se a gente altera, a gente consegue, então, melhorar a fertilidade dessa mulher. Não são coisas que ficam para o resto da vida. Se a gente, então, deixa essa mulher que é muito magra num estado nutricional equilibrado, eutrófico, normal, ou a paciente obesa, alguns estudos mostram que uma perda de 5 a 10% do peso já é capaz, já está associada com a regulação do ciclo menstrual, já está com a ovulação espontânea para mulheres que param de ovular por conta dessa obesidade. Então, não são grandes perdas de peso. Uma discreta perda de peso já consegue influenciar nisso. Perfeito. E para os homens também, né, Mari? Isso se enquadra para os homens também. Tem a ver também com infertilidade Sim. feminina, com infertilidade masculina, com produção espermática de qualidade, certo? Com certeza, o espermatozoide, para ser bem produzido, para ele ter uma atuação boa na hora da fertilização, é muito importante que o estado nutricional do homem esteja adequado, né? Então, vários hormônios, especialmente aqueles, até os hormônios hipotalâmicos, né? Que são produzidos pelo cérebro, ali no nosso cérebro, e que começam todo o papel ali do início da produção dos hormônios sexuais. Quando o paciente é obeso, há uma disfunção nesses hormônios hipotalâmicos, e aí toda a cadeia hormonal para a produção de espermatozoides pode ser prejudicada. Maravilha. Queria dar um salve, um oi aí para os meus queridos amigos e parceiros de vida, o Dr. Davi Barreira e Dr. Carlos Portocarreiro. Eles estão aí online. E eles vão respondendo alguma perguntinha que for acontecendo aí no chat, eles já vão respondendo, então fiquem à vontade de perguntar. E a gente também vai abordar aqui algumas perguntas que eles não conseguirem responder. Eu e Mariana vamos tentar e vamos nos esforçar aqui também para responder todo mundo. Para ler, né? Vão perguntando aí. Ô Mari, me fala aqui uma coisa. O que é esse tal de estresse oxidativo? O que é isso? Que palavra feia? O que isso significa? E o que os alimentos antioxidantes têm a ver com infertilidade? Com melhora da fertilidade e infertilidade? E quais são esses alimentos antioxidantes? Essa pergunta é ótima, porque a gente fala muito nesse estresse oxidativo como se fosse uma coisa surreal de outro planeta. Na verdade, a formação a gente chama radicais livres, alguém já deve ter ouvido falar disso, é uma coisa que deve acontecer e acontece no nosso organismo, mas tem que acontecer de uma forma equilibrada. Na verdade, é um fenômeno biológico, né, que na produção de energia, para regular o nosso organismo. Só que em condições que não são muito normais, por exemplo, privação de sono por muito tempo, estresse, má alimentação, vários fatores podem fazer com que esse estresse oxidativo aconteça. Ou seja, a formação de radicais livres, desses compostos, fica muito exacerbada. Isso causa dano celular.
Então, a célula, ela não funciona mais de uma maneira adequada, e isso pode fazer, então, com que várias coisas não funcionem bem no nosso organismo, e inclusive a parte reprodutiva. Então, o estresse oxidativo, ele pode causar danos em vários locais do nosso corpo, né? Em várias funções do nosso corpo. E aí vem os alimentos antioxidantes como uma solução para combater essa formação de radicais livres exacerbada. Só que o que a gente tem tentado fazer muito, Tassiana, é não só ficar combatendo, e por isso que não adianta ir na farmácia e pegar um monte de vitamina e mineral antioxidante, mas a gente prevenir esse estresse oxidativo. Isso é que é importante. Então, como que a gente previne? Segurando o estresse emocional, que é muito difícil, eu sei, ainda mais nesse período eu pedi isso para alguém, eu sei que é bem complicado, mas é sim tentar manter a saúde mental melhor possível, né? O sono a gente já sabe que contribui muito para o estresse oxidativo, né? E a má alimentação. Então a dieta é um fator que a gente pode interferir e muito. E o que são alimentos antioxidantes, então, que combatem esse estresse oxidativo? São aqueles alimentos principalmente que a gente tem nos vegetais, nas frutas. Ou seja, é possível viver de antioxidantes sem precisar ficar entupindo a prateleira de suplemento, né? E eu vou te contar, a maioria dos suplementos hoje não tem respaldo científico, evidências fortes científicas que falem, fora comer vitaminas e minerais, você ainda tem que tomar mais para poder ter certeza que você vai combater os seus radicais livres. A maioria deles não. Se você mantiver uma dieta saudável, e aí tem algumas dietas que são mais ou menos, a gente vai falar disso, já é suficiente para você ter esses alimentos que têm essa função, então, de combater o excesso de radicais livres no nosso corpo. Ou seja, nada de ficar tomando vitamina C, complexo B, tudo em excesso, desde que tenha uma alimentação bem equilibrada, que a geladeira esteja cheia de frutas, verduras, produtos naturais. Exatamente. E eu acho assim, gente, hoje o volume de informação é tão grande, e eu entendo as pessoas que entram no meu consultório com uma sacola e vão colocando em cima, assim, na minha mesa. Vitamina E, vitamina D, vitamina Ômega 3. Ai, meu Deus, aí chega a me dar uma coisa assim, porque eu fico pensando o tanto de dinheiro que a pessoa gastou naquilo e o tanto de esforço que ela tem de ficar lembrando de tomar cada suplemento. E é um saco ficar tomando um monte de cápsula, né? Não é uma coisa agradável. Então, e aí quando a gente conserta a alimentação, a pessoa fala, meu Deus, era mais simples do que eu imaginava. E é. Então, por isso que a gente recomenda tanto que hoje as pessoas ingiram pelo menos 5 porções entre frutas e vegetais no dia. Se você contar, não é muito fácil, não, chegar a essas 5 porções, mas dá para fazer. Ai, gente, tem alguém pedindo para eu responder, por favor. Sim, depois a doutora vai responder, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação, né, Tassiana? Doutor Carlos, responde aí a Sâmela, por favor. A Sâmela, doutor Carlos, só para a gente não sair um pouco do foco da alimentação. Bom, e falou-se muito, chegou-se, né, muita mídia, muita coisa falando sobre a dieta da fertilidade. E essa dieta ganhou outro nome, como dieta mediterrânea, e muitos estudos e muitos defensores falando que a dieta mediterrânea era a solução de todos os problemas, que quem passasse a consumir, né, a dieta mediterrânea melhoraria a fertilidade. E aí, Mari, isso procede? Isso tem fundamento científico? Como é que é essa história da dieta mediterrânea? Eita. Na verdade, todo mundo busca um milagrinho, né, Tassiana? Eu acho que então tiveram que dar um nome para a dieta da fertilidade, para as pessoas pegarem, começarem a prestar atenção em alguma coisa. Mas a dieta na fertilidade nada mais ela não existe, tá, gente? Então não existe a dieta para quem quer ser mais fértil. Nada mais do que você aderir a hábitos saudáveis. E a dieta mediterrânea hoje, mundialmente, gente, ela é conhecida como a dieta que mais traz benefícios em relação aos estudos
não só na fertilidade, mas prevenção de doenças crônicas, né, melhora da obesidade, de doenças cardiovasculares e tal. Não existe, assim, como é que eu digo? Um conceito único, uma definição única de dieta mediterrânea. O que a gente sabe é que é uma dieta rica em vegetais, rica em frutas, em grãos integrais, feijões, né, leguminosas que a gente chama, nozes, castanhas e azeite de oliva. Ela também tem um componente de ter uva ou vinho como um do alimento, mas isso tem sido um pouco questionado, porque para pessoas que não têm o hábito de beber vinho, você incorporar uma bebida alcoólica talvez não seja uma opção muito boa. Então, é porque isso tem a ver com a dieta do Mediterrâneo, onde as pessoas lá naquela região já têm o hábito. Então, muito cuidado quando você vai lá, dieta da fertilidade, aí nunca bebeu vinho na vida, começa a beber vinho todo dia. Então, a gente se preocupa com isso. Todo dia. Para mim, pelo isso amor de não Deus, ia funcionar. Pois é, não é legal. Então, assim, o ideal é a gente prestar atenção mais nas outras coisas que a dieta mediterrânea realmente tem de benefício, né? E aí é isso, limitar a ingestão de carne vermelha, moderar os produtos lácteos, leites derivados, mas não cortar, né? Então, consumir mais peixes, carnes brancas do que a carne vermelha. Então, isso é que caracteriza mais ou menos a dieta mediterrânea. Maravilha. Então, o consumo de carnes vermelhas também tem que ser restrito. Isso no Sim. geral ou a gente visando a fertilidade, Mari? Você acha que nós, brasileiros, a gente consome muita carne? A gente consome muita proteína, mas a nossa carne no Brasil é mais barata, Tassiana. Não sei se você... Né, quando a gente compara carne vermelha na Europa, carne vermelha nos Estados Unidos, não é barato. Então, aqui a gente tem um acesso maior à carne vermelha, né? E é gostoso mesmo. Então, a gente tem essa tradição de churrasco, né? Coisas que são típicos da nossa sociedade aqui. E para fertilidade, sim, existem alguns estudos que mostram que a redução não é cortar, mas reduzir ao longo da semana o consumo de carne vermelha é importante. Saiu um estudo ano passado sobre endometriose, especificamente, e carne vermelha, que a redução para o consumo também faz muita diferença. E a gente sabe que a endometriose, a gente vai falar mais para frente, mas a gente sabe que ela está associada à fertilidade. Então, você conseguir incorporar peixes, ovos, outras fontes proteicas, né? E carnes brancas, a carne suína é considerada uma carne branca, a carne do frango, e tentar reduzir um pouquinho ao longo da semana esse consumo de carne vermelha. O que seria agora, o ideal, carne Mari? vermelha... 3 a 5 porções? Por semana? De carne vermelha. Os estudos mostram que quando pacientes que consumiam uma vez por semana conseguiam reduzir a uma vez por semana o consumo de carne vermelha, tinham uma melhora. Mas ainda não existe essa recomendação totalmente estabelecida. Beleza. Como nutricionista, o que eu combino com o paciente? Ele consome todo dia, eu não vou fazer ele consumir só uma vez na semana, porque ele não vai consumir, Tassiana. Então, a gente combina. Né? Eu consumo todos os dias. Vamos consumir 3 vezes na semana? 2 na semana e 1 no final de semana. Nossa, já melhorou bastante, quase 50%. Né? Então, a gente faz esses combinados. Tenta reduzir o máximo que você conseguir. Né? Mas ela é fonte de ferro. Então, a gente tem pacientes que menstruam grandes volumes, que precisam do ferro da carne vermelha. Então, não é só isso que a gente avalia todos os fatores. Tá? E individualiza, né? Que é o mais importante. Sempre. Sempre, sempre. Essa carne é gordurosa, não é gordurosa, né? Ela pode trazer outros malefícios que não só ser carne vermelha. Então, isso tudo faz parte também da nossa anamnese para a gente, então, traçar uma conduta que seja tão bom para o paciente quanto para a gente. Perfeito. Mário, uma pergunta aqui da Patrícia, e essa pergunta estava aqui já no meu coração. E o leite? Por que esse vilão, né? Um alimento super inflamatório, inflama a mucosa intestinal, e agora ele é o grande vilão dos últimos tempos. Vejo muitos colegas e muitos nutricionistas também tirando o leite de todo mundo. Como é que é isso? Isso tem a ver com fertilidade, isso tem a ver com o estresse oxidativo. E fala um pouquinho dessa diferença. Proteína do leite, lactose, tem que suspender só a lactose, tem que suspender tudo.
Isso. Gente, então, ó, primeiro de tudo que a gente tem que sair craque hoje dessa live sabendo. Lactose é carboidrato, é açúcar do leite. E tem a proteína do leite. Então, a pessoa às vezes tem alergia ao leite e às vezes ela tem só uma intolerância à lactose, que é o carboidrato. Quando ela tem alergia ao leite, ela tem alergia à proteína do leite, tá? São coisas diferentes. Então é o seguinte, gente, é muito controverso. Existem mesmo linhas da alimentação, da nutrição, que são contra o leite, não é minha linha. Eu tenho dó do leite, coitado, porque ele não tem culpa nenhuma dessa loucura que virou agora. Não existe evidência científica que mostre que indivíduos saudáveis, indivíduos que não têm nenhuma intolerância à lactose e nenhuma alergia ao leite, precisam se privar do leite para ter mais saúde, principalmente saúde sexual. Então, o leite, existem alguns estudos sim, eu vou explicar por que veio essa onda, né, do leite, cortar o leite para infertilidade. Já tinha um estudo sim que mostravam que a galactose, que é um açúcar, né, proveniente do leite, era tóxico, tinha um efeito tóxico na reprodução, né, que interferia na reprodução, mas em camundongos, em ratos. Não existem estudos com humanos que mostraram também esse mesmo efeito. E aí, então, hoje a gente não tem evidência científica suficiente para mandar as pessoas pararem de tomar leite para serem mais férteis. De forma alguma. Tudo em exagero não é legal. Então, quando eu vejo que um paciente também está tomando muito demais, e às vezes ele tem até um sintoma disso, né? Por estar bebendo muito, a gente às vezes modera. Mas eu jamais cortaria leite de alguém que gosta, que não tem intolerância, que não tem nenhuma inflamação já, ou, por exemplo, tem algumas condições específicas, o paciente tem síndrome do intestino irritável, né? Ele tá com uma desbiose intestinal muito grande. Aí a gente tem, por conduta, reduzir um pouco o leite, reduzir lactose. Mas é tudo por períodos temporários, então a gente não corta nada. Então eu sou da galera do leite, viu? Que Opa! gosta do leite. Nossa, tranquiliza tanto meu coração. Outra coisa, leite é uma fonte de proteína maravilhosa. Leite é uma fonte de cálcio quase sem comparação. Então, me desculpem aí as correntes que endemonizam o leite, mas não é meu caso e não tem respaldo científico para tirar leite da vida de ninguém, tá, gente? Nossa, bom demais. Eu também sou super adepta ao leite Claro. e também acho que o prejuízo de tirar o leite muitas vezes é muito maior do que o benefício, né? Então, Com aquilo que a gente certeza. falou, tem que individualizar a quem precise suspender o consumo de leite. Mas, no geral, as pessoas que toleram bem não precisam, né? Lembrando que quanto mais derivado ele for, então queijo, iogurte, né? Não for o leite na íntegra, menos lactose ele tem. Então, às vezes, isso a gente também individualiza, tá? Joia, bom demais. Ô Mari, e pensando aqui agora, como é importante que o casal e até mesmo a família inteira entrem no processo, né? Vivam o processo juntos e a família, se possível, toda a família, filhos, se adequem a essa dieta mais saudável, esse estilo mais saudável. A adesão é melhor, não é isso? Aí você entrou numa coisa que é o que eu amo, que é a nutrição comportamental. É isso. Tassiano, hoje em dia a gente não deixa com que o paciente pense e pareça que ele está de dieta. Estar de dieta é muito ruim. Essa clausura é muito pesado, é uma clausura. Ó, todo mundo vai comer essa comida e eu vou comer. Ainda mais a mulher, quando ela está fazendo a comida para a família, que chato ela ter que se achar, né? Que chato ela ter que ser a chatinha que vai fazer o pratinho só para ela e o outro para a família. De jeito nenhum. Então, os pacientes até ficam meio me estranhando quando eu falo assim: você gosta de não sei o quê? Eu falo: ai, doutora, eu não gosto, então eu vou tirar. Não, doutora, o que você mandar eu vou comer. Não, eu não vou botar o que você não gosta. A gente tem que tentar entrar num senso comum. Quando a família vem junto na consulta, é bom porque a gente consegue fazer combinados. E eu sempre falo para o paciente também que é importante que ele influencie bem a família e não o contrário, né? E então, para ele conseguir influenciar, contagiar quem está em volta dele, a dieta não pode ser muito louca, muito esquisita, muito cara.
Porque senão todo mundo começa a tomar raiva daquilo, daquela E não fica alimentação. muito tempo, não consegue Não seguir por fica. muito Não tempo. fica. Então, assim, o envolvimento da família é fundamental. Mas para a família se envolver, eu boto muita responsabilidade isso no profissional. Eu preciso, como nutricionista, entender aquele contexto familiar. E aí, infelizmente, tem profissionais que não querem parar um pouquinho do tempo da consulta para entender esse contexto. E hoje, na anamnese, a gente para entender o contexto, o ambiente que esse paciente vive, faz toda a diferença para a minha conduta, que a gente chama de ambiente obesogênico, né? É um ambiente que faz o paciente não conseguir fazer aquela dieta. Se eu não Não é entendo muito aquele processo, ambiente, se eu né? não, se eu não Volta nas consultas subsequentes, sem perda de peso, sem benefício, né? aí eu E fico na fingindo que eu cabeça tô dele, muitas tratando. vezes, ele até É, acha que ele está fazendo a dieta, sim, sim, mas não está conseguindo pelo ambiente, né? sim, sim. Ó, uma mensagenzinha aqui da bariátrica descomplicada. Ufa, doutora, tirou um peso da minha alma. Eu amo leite. A minha Ainda mais também, viu? bariátrica. Não, ainda mais quem faz cirurgia bariátrica. Aí é que tem que tomar leite mesmo. Vocês sabem que eu sou super a favor, fonte de cálcio, fonte de proteína. Para quem não tem problema, viva o leite. Maravilha! Mari, queria falar um pouquinho agora da endometriose. Vamos, adoro. A gente já se reuniu algumas vezes, já conversamos, já tivemos aulas maravilhosas com você, esclarecedoras. Eu queria que você abordasse um pouquinho da importância da nutrição para pacientes portadoras de endometriose, como elas podem se beneficiar mudando a alimentação, mudando coisas simples do dia a dia. Tassiana, você podia explicar um pouquinho antes o que é endometriose? Só porque tem pacientes que são meus aí também, e só para eles, né? Legal, Aí eu vou pegar o gancho. legal. A endometriose ela é uma doença inflamatória cuja causa não está bem estabelecida. Existem várias teorias que tentam explicar a endometriose, mas nada mais é do que o tecido que recobre a camada de dentro do útero quando ele se implanta em locais que não é a camada interna do útero. Por exemplo, pode haver implante de endometriose no intestino, pode haver implante de endometriose na bexiga, pode haver implante de endometriose dentro do músculo uterino, que a gente chama de adenomiose, pode ter endometriose no ovário. E existem casos também de endometriose à distância, no ouvido, no diafragma, no pericárdio. Então, é uma Pronto. doença que a gente sabe que é uma doença inflamatória, uma doença que cursa com o processo inflamatório. E as pacientes apresentam geralmente dois sintomas característicos. Um deles é dor durante o período menstrual, que não melhora com analgésicos, e a outra é infertilidade. Tem também dor na relação sexual, podem ter sintomas intestinais, podem ter sintomas Isso. urinários, mas aí depende do local que a endometriose está instalada. Pronto, era isso que eu queria que você falasse, que é uma doença inflamatória. Então, para doenças inflamatórias, a gente tenta agir com uma alimentação que é anti-inflamatória. Então, a gente sabe que existem alguns alimentos que têm efeitos anti-inflamatórios, né? Que principalmente, e aí vem a grande diferença, porque os estudos ainda não são super consolidados em relação a isso. Se eles vão fazer com que o paciente não tenha, né? Ou se eles só vão segurar o desenvolvimento da doença. Porque como a endometriose tem várias manifestações, então se a gente conseguir parar o efeito da doença, já tá bom demais. A progressão da doença já tá bom demais. Então é isso. E aí vem alguns alimentos específicos que a gente sabe que podem ter, ou algumas estratégias que a gente usa que podem diminuir esse efeito, essa inflamação que a endometriose causa. Então, por exemplo, o glúten é uma grande, né, Outro vilão, né? Junto com o leite, ele tá na mira. Será que ele pode causar? Então, depende. Eu Sabe o odeio que eu quem escutei responde esses dias, depende. Mari? Hã? Olha o que eu escutei esses dias, me corrija aí. Tá. Quanto mais branco o pão, mais cedo vai pro caixão. Não, gente, calma, também não é assim.
Na verdade, os alimentos integrais, eles são melhores, eles são mais saudáveis. Ou amanhã eu vou fazer uma live com boulanger, com um padeiro, sabia? A gente vai falar de pães. Quem puder assistir, vai ser super Eu vou legal. falar com certeza. Amanhã às 19 horas, vou falar com um boulanger francês, sabe nem falar português direito. Vai ser uma beleza essa live, vai ser maravilhosa. Mas então, e aí, na verdade, a gente sabe que os alimentos integrais, eles ajudam um pouco nessa questão. Mas o glúten, ele não é o carboidrato, né? O glúten é a proteína do trigo. E aí, para condições em que já há um processo inflamatório, existem alguns estudos que mostram que o glúten pode piorar um pouco a produção dessas citocinas inflamatórias, dessas substâncias que pioram um pouco o processo inflamatório. Mas tem indivíduos que não precisam, né? Não tem nenhum problema intestinal, não tem nenhuma condição que faça, e vai lá de novo a individualização, né? Que faça com que a gente tenha que cortar o glúten. Agora, pacientes com dor pélvica, com condições inflamatórias muito agudas, que a gente vê que ele mesmo já disse pra gente, doutora, quando eu como pão, sabe? Quando eu como alguma coisa com trigo, eu tenho a impressão que isso piora. A gente faz sim algumas restrições, mas isso tem que ser muito, muito individualizado. Quer ver uma coisa que às vezes parece inofensivo e é muito pior para pacientes com endometriose? Dieta rica em gordura. É uma coisa que a gente sabe que hoje pode aumentar significativamente. Tem alguns estudos que mostram maior número de lesões, né, o desenvolvimento. E às vezes ele está tão preocupado com pão, com glúten, com pão, e está esquecendo que ele tem que comer menos gordura na dieta. Gordura, picanha. Exatamente. Então, assim, a gente sabe também que a restrição calórica já tem relação na ciência com a melhora do processo da endometriose, da inflamação. Então, diminuir calorias em geral, muitas vezes ajuda a mulher a não progredir essas lesões. Existem alguns alimentos específicos já estudados, a soja, por exemplo, que a gente, na verdade, não só para endometriose, mas para algumas outras questões inflamatórias, parece que a gente tem uma atividade antioxidante, mas também tem estudos falando um pouco dessa controvérsia. Então, a gente, na verdade, hoje segura um pouco o consumo de soja. Vitamina D também. Os estudos mostram que a gente precisa manter a vitamina D estável, mas não precisa dar muito a mais para combater a endometriose em doses altíssimas. Não tem nenhum estudo que mostre isso. Os estudos só mostram o seguinte: pessoas que têm deficiência de vitamina D, isso pode estar associado com mais dor, com uma piora, num agravamento dessa condição. Mas é só normalizar a vitamina D. Como é muito fácil ter deficiência de vitamina D, então a gente costuma sempre prestar atenção. O ômega 3 na endometriose também já tem alguns estudos mostrando, né, que o EPA, que é um componente do ômega 3, né, mostrando melhora no desenvolvimento da endometriose quando o paciente ingere ômega 3. Então, a gente avalia o consumo. Existem fontes de ômega 3 alimentares, que são os peixes, né? Então, às vezes, o paciente só ingerindo peixes, fontes de ômega 3, uma vez por semana já é suficiente para ele ter uma melhora. E a microbiota intestinal. Para endometriose, eu acho que o que está bombando agora na ciência... Não, deixa essa para a próxima. Deixa essa para a próxima. Então tá. Mas é isso. Vê que eu quero te fazer uma pergunta específica sobre isso. Tem o resveratrol, que está na uva, nas berries, né? Em todos os amigos da uva, que também tem a ver tem alguns estudos já mostrando uma melhora no desenvolvimento. A epigalacatequina, galato, que está no chá verde, né? Que tem vários estudos mostrando também que tem um potencial antioxidante. Mas aí a gente tem que olhar a parte da mucosa gástrica desse paciente, porque o chá verde em excesso, a gente tem visto muito consumo de chá verde em excesso. Demais. Como se ele o paciente bebe que nem água. Substituindo algumas água por chá verde. E algumas alterações até hepáticas já a gente tem visto nas enzimas hepáticas por consumo excessivo de chá verde. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, muita moderação nisso, gente. Não é só porque você leu em algum lugar que você vai, né?
Maravilha. Então, já que você falou da microbiota, Mari, a gente tem defendido a microbiota, assim, e os estudos estão na nossa área, na reprodução humana, na reprodução assistida, são cada vez mais promissores. E a gente tem acreditado que a microbiota intestinal é o segundo cérebro e que Certeza. pode estar ali o segredo de vários problemas, de várias doenças que a gente não tem resposta, inclusive uma delas, a infertilidade barra endometriose. Então, a gente tem se atentado, não era uma coisa que a gente focava muito, mas nos últimos anos isso tem crescido, tem despertado o nosso interesse em estudar isso e o nosso interesse em prestar atenção com relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é isso, o que é microbiota intestinal, o que é disbiose e o que fazer, quais são os sintomas, quando procurar ajuda e o que pode ser feito para melhorar isso. Então, hoje a gente tem visto vários estudos que mostram esse eixo cérebro-intestino, né, gente? Que é uma coisa muito importante. E então, o comportamento, o consumo alimentar, tudo isso tem interferido, então, nas bactérias que moram ali no nosso intestino. Então, quando a gente fala microbiota, nada mais é do que a população de bactérias que mora ali. A gente tem bactérias que nos defendem contra organismos que podem ser tóxicos ou causar algum problema, e a gente tem bactérias do mal, que na verdade são esses grandes causadores das doenças oportunistas. E aí, o que acontece? Quando a gente trata bem desse nosso intestino, a gente consegue, então, manter uma defesa e uma imunidade adequada, né? Então, e fora isso, a gente sabe também que isso faz com que a gente não tenha a desbiose intestinal, que é justamente essa descompensação dessa microbiota intestinal, que pode trazer vários danos para a gente. E também a produção aumentada de citocinas inflamatórias, a piora dessa condição inflamatória. Então, são coisas, gente, que a gente muitas vezes não sabe o que veio primeiro. O indivíduo obeso, ele tem uma microbiota... Ele tem uma microbiota diferente, esquisita, diferente, que piora a inflamação, que deixa ele mais obeso. O indivíduo com algumas alterações, algumas doenças crônicas, a gente já notou diferença de microbiota. Então, assim, o que a gente sabe hoje? Que a gente tem que cuidar dessas bactérias. Como que a gente cuida? Alimentação saudável. Às vezes, se o paciente está com desbiose mesmo, a gente usa o probiótico, que são as bactériazinhas do bem, que a gente usa como suplementação para trocar essa flora intestinal, né? Essa população de bactérias que está ali. Então, às vezes, a gente precisa tratar isso de uma maneira um pouquinho mais incisiva. E aí a gente usa os probióticos para tratar essa desbiose. E existe uma associação da endometriose muito grande com a microbiota, porque são órgãos que estão muito próximos ali, né? Então, o intestino, às vezes, ele é danificado, lesionado com o tecido endometrial, e isso pode gerar, então, distúrbios intestinais. E aí o paciente fica fermentando muito, então ele tem aquelas queixas, né, de muitos gases, de um funcionamento intestinal não adequado. E às vezes a gente alterando aquela microbiota, a gente consegue mudar esse perfil, essa desbiose, melhorar essa condição, essas queixas do paciente. A Nájila pergunta uma coisa interessante da endometriose, se os agrotóxicos aumentam. Eu já vi alguns estudos, Nájila, que mostram não só agrotóxicos, mas alguns a gente chama de disruptores endócrinos, gente, que são substâncias que não necessariamente são de comer, mas que podem alterar, podem interferir na endometriose. Por exemplo, quando a gente aquece coisas de plástico, né? O bisfenol, que é aquele componente que está nos plásticos, nos paperwares, nessas embalagens plásticas, já tem alguns estudos associando não só agrotóxico, como alguns disruptores endócrinos também com endometriose, viu? Então, é isso. Um outro jargão que eu vou te falar que eu já ouvi. Se o agrotóxico mata o bichinho lá da planta, ele não vai matar uma célula do intestino? O contato é muito próximo, né? muito direto. São então, agressores, né? Com certeza. São substâncias agressoras. Né? Não é o que a gente sabe que também que contribui muito para a desbiose são alimentos industrializados em geral, gente. Não adianta você só tirar o agrotóxico se você come tudo industrializado.
Porque É a os mesma coisa. industrializados também têm uma relação direta, tem compostos químicos que o nosso organismo não está acostumado a Conservante. receber. Exatamente. Corantes, conservantes, acidulantes e todos os antes. É isso aí. Muito bem, muito bom essa explicação aí da microbiota. Realmente, isso é uma frente nossa de estudo, até porque a gente acredita numa relação muito próxima da microbiota intestinal com a microbiota vaginal, microbiota endometrial. Então, tem tudo a ver. E talvez nos nossos estudos aí para frente a gente consiga trazer mais respostas e, quem sabe, resultados melhores, né, nos tratamentos dos casais inférteis. Mari, vou aproveitar um pouquinho, nosso tempo já está caminhando para o final. Queria que você falasse um pouquinho da coenzima Q10, que também assim é uma sensação do momento, todo mundo falando nela, e vejo todo mundo suplementando indiscriminadamente, às vezes com doses muito altas. Fala um pouquinho o que é essa enzima, o que ela faz e quem deve usar. A coenzima Q10, gente, para começar, ela é uma substância que a gente tem no nosso organismo. Ela é natural do nosso organismo. Ela está presente em quase todas as nossas células. E o que ela faz de milagrinho é que ela desempenha um papel importante na produção de ATP, que é na produção de energia. E tudo que todo mundo quer na vida é o quê? Oxidar, né? Gastar energia, gastar e não acumular tecido adiposo. Então, o que pensaram? Em todo suplemento, eu sempre falo isso, gente, todo suplemento, ele tem uma explicação. Ninguém do nada veio lá e falou, vamos dar isso aqui, vamos ver se presta. Não, a gente estuda bioquímica, estuda fisiologia, olha que tem um componente lá que é o cara e fala, e se eu der muito desse componente, será que isso vai trazer algum reflexo? E a coenzima da Q10 foi isso. Quando começou a estudar a mitocôndria, a cadeia lá de transporte e toda a queima de ácidos graxos, viu-se que a coenzima Q10 era um componente muito bom. E aí pensaram, vamos dar um monte de coenzima Q10 para ver se isso melhora? E aí, então, os estudos estão indo ainda, gente. Estão tentando mostrar se vale a pena dar muito a mais a coenzima Q10 para poder melhorar essa questão antioxidante, né? Também. A gente não sabe nada sobre ela, na verdade. A gente sabe que ela faz bem, a gente não sabe se é importante suplementar em doses e que dose é a melhor nesses casos. Então, eu me preocupo um pouco, porque como a gente já tem isso disponível no nosso organismo, é muito mais fácil, às vezes, para a pessoa ficar comprando suplemento de coenzima Q10 Porque se e alimentar bem. não praticar atividade física, que você também gasta energia, você também estimula a sua mitocôndria. Enfim, pode usar? Sim. Quando o paciente já vem já trouxe, já comprou, vamos usar. Mas eu assim, jamais faço o paciente gastar dinheiro comprando coenzima Q10, né? E principalmente se ele tem outras prioridades. A gente É sabe melhor que gastar o dinheiro indo no hortifruti, nos comprando orgânicos, os evitar orgânicos, o verduras, né? industrializado. Mas existem sim já alguns estudos com coenzima Q10, é sim um antioxidante importante, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais para ter certeza que é necessário realmente prescrever, principalmente em condições de endometriose ou na infertilidade. Maravilha, bom demais. Mari, estamos caminhando aqui para o final. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, nesse tempo de pandemia, de Covid que a gente está vivendo. Também vi muitas promessas aí de come isso que melhora a imunidade. E vi muita coisa saindo por aí nesse tempo. Acho que as pessoas estão um pouco amedrontadas e a informação nesse contexto de medo, qualquer coisa que fala que dá certo, as pessoas correm para consumir. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, o que a gente pode fazer de diferente nesses tempos onde o coronavírus está correndo solto aí entre nós. O que fazer? Se existe alguma coisa que a gente pode, de maneira imediata, passar a consumir para melhorar a imunidade ou para melhorar a fertilidade, assim, tipo, de hoje para amanhã, o que eu posso fazer? Então, mais uma vez, todo mundo querendo um milagrinho. Eu acho o É. seguinte, a gente tem que usar essa quarentena, esse isolamento social, essa oportunidade que a gente está tendo de estar em casa a nosso favor,
A gente sempre tem que pensar nisso. Então, eu acho que mais importante de tudo é valorizar a comida que a gente tem dentro da nossa casa. E se a gente tem mais tempo hoje para fazer as coisas em casa, com certeza a gente já está contribuindo mais para a nossa saúde. Né? Então, primeiro de tudo, valorize esse momento que você está em casa. Ah, mas eu não sei cozinhar. Mas você não precisa ser um super chefe, um super gourmet. Hoje em dia tem um trilhão de YouTube. Você bota no YouTube assim, cuscuz. Você vai ter 1 milhão de tutoriais. Meu Deus, a gente fez isso hoje aqui em casa. Sério? Perguntei para minha funcionária, você sabe fazer cuscuz? Não. Então vamos pro YouTube agora. Pronto! Então é isso. A gente, na verdade, a gente procurar se alimentar mais comidas de casa e evitar o industrializado, isso já ajuda demais. Outra coisa é a gente se respeitar. Eu tenho aprendido muito nas minhas lives, ouvindo outros profissionais de saúde falando, Tassiana, sobre esse autorrespeito, sobre essa questão de a gente não traçar metas de demais. A época de quarentena não é época de fazer grandes dietas, de traçar metas que você não vai alcançar e que você vai se frustrar. Então, assim, hoje a gente tem primado por cuidar da nossa saúde mental, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ficar nessa condição. A gente precisa evitar com que doenças da saúde mental ocorram quando isso tudo passar. Parece que o normal não vai ser mais o normal que a gente tinha antes da pandemia, da nossa vida. Então, o meu recado não é nem como nutricionista, mas como profissional de saúde. Que a gente se respeite durante esse momento, né? E a gente trace metas que a gente, de fato, vai conseguir alcançar. E não precisam ser muitas. Estabelece uma rotina. Se você até hoje está sem rotina, a gente está, sei lá, na 10ª semana de quarentena, 12ª semana de quarentena, ainda dá tempo. Estabelecer rotina alimentar é você acordar no mesmo horário, numa mesma faixa de horário, tentar fazer as refeições mais ou menos no mesmo horário. Isso para o seu organismo é importantíssimo, para os seus hormônios atuarem de uma maneira equilibrada, para você produzir seus óvulos com mais qualidade, para você ter uma taxa de fecundidade melhor, né? Para você ter uma gestação melhor. Então, tudo isso vai fazer diferença. E se alimentar mais dentro de casa, parar de ficar pedindo comida e tentar comer alimentos mais saudáveis, menos industrializados. Eu costumo trabalhar com os pacientes no consultório, Mari, que é um passo de cada vez. Então, se até hoje foi tudo errado, vamos um dia por vez. Hoje corte o refrigerante, amanhã corte o doce, né? Vai devagarzinho, porque quando a mudança é muito radical, chega um momento que a gente não consegue cumprir, né? Não consegue aderir por muito tempo. E aí, quando descompensa de maneira muito exagerada. Então, um passo de cada vez, sem muita cobrança. Olha, a Eliane está falando do açafrão, que é a curcumina, né? Que hoje tem muitos estudos, viu, Eliane, falando sobre o efeito anti-inflamatório da cúrcuma. Gosto muito, acho um excelente nutracêutico, que a gente chama, né? Um componente realmente que tem vários estudos já falando sobre essa questão anti-inflamatória da cúrcuma. Mas tem que botar cúrcuma em tudo, ficar comprando suplemento de cúrcuma, viver da cúrcuma? Não. Na verdade, é o equilíbrio. Se você puder colocar na alimentação ali, eu acho que é uma boa, sim, viu? Sou bem fã de cúrcuma. E aí, põe na alimentação ou suplementa, Mari? O que você tem recomendado? Depende. Como é uma coisa super gostosa, né? E super fácil, assim, eu peço para colocar no alimento. Eu boto em tudo. Eu boto cúrcuma no ovo de manhã. A gente tentar colocar na alimentação mesmo, como no tempero mesmo, né? Se não der, se é uma coisa que você não gosta e tal, então aí a gente parte para o suplemento. Mas eu acho que é a última das opções. Maravilha, bom demais. Realmente a cúrcuma tem sido também um grande promissor aí, em várias áreas, né? Em todas essas doenças inflamatórias, e a medicina da longevidade tem estudado muito a cúrcuma, e eu acho que novos estudos são necessários para a gente tirar conclusões robustas, mas é uma promessa que está aí, que eu acho que vai trazer aí algum diferencial. O Carlos falou aqui, não sei se vai dar tempo da gente comentar, sobre a maca peruana, tríbulos terrestres. Como é que é a sua experiência com isso, Mari?
Então, a experiência, resumindo, se eu puder resumir, é que as promessas são maiores do que realmente os efeitos. A maca peruana, ela realmente tem um efeito de estimulante, um efeito estimulante importante, mas isso varia de pessoa para pessoa. Já vi gente tomando tanta maca peruana que não conseguia dormir à noite, e aí a privação do sono piora a condição da Piora tudo. fertilidade. Então, eu não sei que até que ponto vale a pena a gente artificializar uma coisa que a gente pode fazer melhorando o estilo de vida. Então, eu tenho muito medo, pessoa que não dorme bem porque vive no celular, vive na tela, não faz higiene do sono e toma maca peruana para ficar acordado ou para ter mais estímulo. Então, não adianta, tem alguma coisa errada aí, né? Isso serve para o café também, né? Para cafeína. Isso serve para o café, isso serve para o guaraná em pó, isso serve para todos os estimulantes. A gente tem que ter muito cuidado porque a gente mascara o organismo querendo dar um sinal de que tem alguma coisa errada. Se você está com sono, se você está cansado, se você está sem ânimo, o seu organismo está tentando te sinalizar que tem alguma coisa aí que não está legal, que não está em equilíbrio. Aí você vai e artificializa com um suplemento. Então tem que ter cuidado com isso e a gente tem que ouvir mais o nosso organismo. Né? E um profissional pode te ajudar nisso. Busque ajuda. É uma outra coisa que eu tenho levantado muito a bandeira, Tassiana. Nós, profissionais de saúde, estamos aqui. A gente não está fisicamente, mas a gente está na telemedicina. Então, busque ajuda. É hora de buscar a ajuda do seu profissional que te acompanha. Mesmo porque o Google tem informações valiosíssimas, mas também tem muita coisa sem evidência, tem muito charlatanismo. Difícil a gente confiar em pesquisa no Google, né? Nada como um profissional de confiança que está ali para assumir responsabilidade junto com você, para dar a mão, tirar dúvida, né? Individualizar, adequar a dose. Tem uma pergunta aqui da engenharia, acho que vai ser a última, hein, Mari? Qual o suplemento alimentar mais indicado para o primeiro trimestre? Da gestação? Isso. Então, na verdade, a gente só prescreve polivitamínico e polimineral para a gente ter certeza que você vai ingerir todas as vitaminas e minerais nesse primeiro trimestre. E tem que ter o ácido fólico, que o polivitamínico e polimineral já tem. Então, a gente sabe que hoje a vitamina B12, o ácido fólico, vitaminas do complexo B, que o ácido fólico também é do complexo B, são importantes para a fertilidade, para a fecundidade, depois que o neném é gerado, né? Para essa questão da formação do tubo neural, que é uma questão importante que a gente precisa ficar preocupada também. Mas é só um polivitamínico e polimineral, gente, mas nenhum suplemento, sem invenção de moda. É alimentação saudável. E aí a gente contorna, tenta manejar, porque às vezes o paciente tem um pouco de enjoo, náusea, a gente tenta corrigir isso na alimentação. Mari, sinalizou que para mim que o Instagram vai dar um boot, vai derrubar a gente já. Eu acho que você já falou muito bem aí sobre a saúde mental, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós refletirmos esse tempo de quarentena e buscar esse estilo de vida que você tem defendido com tanto afinco nos últimos anos. Gente, cria rotina de alimentação. Tenta se alimentar de uma maneira que você goste e que você sabe que é saudável. Todo mundo sabe se alimentar bem. O que todo mundo sabe na vida, quais são os alimentos saudáveis e quais não são. Tenta todos os dias incorporar algum alimento saudável em você sem se culpar e sem se punir muito, né? Mas toda tentativa que você fizer por dia já vai ser um benefício muito grande para o seu organismo. E estabelecer rotina. Eu acho que o recado da vez nessa quarentena é isso. Rotina alimentar. Isso é importante. É isso aí. A pandemia deu uma desorganizada na nossa rotina, mas sua reflexão hoje é: vamos para a rotina, vamos voltar para a rotina. E no seu tempo, pode ser uma rotina diferente, é um novo normal que a gente fala, né? Isso aí. Muito obrigada, muito Tati. Obrigada, foi maravilhoso, esclarecedor, como sempre. Que Deus te abençoe, te proteja, Amém. que você Amém, seja essa excelente profissional, trazendo tanta informação pra gente. As pacientes te amam de paixão e a gente também, viu? E eu também. Muito obrigada, doutor Carlos, Davi, Tassi. Vocês são uma equipe top, show. Fico muito feliz por fazer parte dela, viu? A gente também. A nossa equipe ganhou muito com você, pode acreditar, viu? Então tá bom, gente. Boa noite para todo mundo.